Então, se você tem Bíblia, abra na sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Segunda Reis, capítulo de número 20, para a nossa meditação. Eu disse e vou repetir, Deus tem uma palavra aos nossos corações e é uma estratégia de guerra. Então fica ligado aí, porque Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Por meio da sua palavra. Então, 2 Reis capítulo 20 diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 degraus, ou voltará 10 degraus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 degraus, não seja assim, mas volte a sombra 10 degraus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 degraus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Naquele tempo, enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que vieram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa
e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Glória a Deus. Aqui no texto em que lemos, tem algumas verdades que são importantíssimas para que nós saibamos a mensagem que Deus quer trazer aos nossos corações. A primeira coisa que devemos compreender nesse contexto para trazer como lição para nós é que não importa que estado da vida estejamos, que nós possamos estar diante de Deus fiel e obediente à sua vontade. Pare para pensar, você em um momento de enfermidade, o Senhor vir a ti por meio de um profeta e te dizer que prepara a tua casa porque tu irás partir. Esse primeiro ponto já mostra uma intimidade muito, muito peculiar. Porque avisar que você vai partir dessa para outra é algo que só Deus pode fazer. E principalmente, há uma grande fidelidade da parte de Deus em avisar algo nesse sentido, porque você pode preparar toda a sua casa. Você pode deixar tudo prontinho. E de fato, essa seria a melhor opção de Ezequias. Simplesmente arrumar a sua casa e partir. Ezequias tinha em seu histórico um rei que em nenhum outro momento houve em Israel em obediência e em temor ao Senhor. A palavra do Senhor diz isso. Em nenhum outro houve a obediência e o temor no coração que existiu em Ezequias. Por este motivo, nós percebemos tamanho detalhe em Deus levar o seu profeta não só para avisar a sua morte, mas também dizer a ele que aprontasse, que preparasse, que deixasse tudo encaminhado para a sua sucessão e, claro, para a sua herança, para a sua herdade. Então, essa fidelidade de Deus é algo impressionante. E claro que isso era reflexo daquilo que o rei Ezequias fazia para com o Senhor. O próprio Senhor deixa claro isso na sua palavra quando ele fala ao rei Asa. Ele diz: olha, Asa, se fores comigo, eu serei contigo. Agora, se virares as costas para mim, eu virarei as costas para vós. Então ele deixou claro que se eu faço, ele faz. Se eu quero, ele quer. Se eu busco, ele está presente. E essa era a condição de Ezequias. Era um rei que era obediente, que fazia a vontade do Senhor e que agradava aos olhos do Senhor. E por este motivo, ele recebe da parte de Deus algo extraordinário, que é justamente o aviso de que está partindo, mas que tem a possibilidade de organizar toda a casa. E eu acredito, e aí é uma particularidade minha, que aquele seria o melhor amém que ele poderia dar em sua vida. O melhor amém. E aí já eu te falo por que esse amém seria a melhor coisa na sua vida. Ezequias, usufruindo da intimidade e da amizade que ele tinha para com Deus, ele vira-se para a parede e ora ao Senhor. Ezequias
Assim como todo ser humano não quer morrer, quer viver para sempre. E isso é um princípio que está dentro de nós e é por isso que nós temos medo de morrer. É porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente com o Senhor. Mas morremos por conta do pecado. É o pecado que nos condena à morte. Por este motivo, todo ser humano tem pavor da morte. Alguns mais, outros menos, mas enfim, todos têm medo da morte. E Ezequias, naquele exato momento, ele usufrui da sua intimidade para com o Senhor, vira-se para a parede e ora ao Senhor. Faz um pedido a ele. Que o Senhor estenda as mãos e lhe dê mais alguns anos de vida. E o que é interessante é que a palavra do Senhor diz que ele chorou amargamente, porque ali no seu coração realmente tinha um desejo de continuar fazendo aquilo que estava fazendo. E aí Deus atende a sua oração. Quando a Bíblia diz Deus deu ouvidos, é porque Deus atendeu a oração. E aí Deus manda que o profeta volte para dar um novo recado. E esse recado era muito mais animador, vamos dizer assim. Porque era um recado de vida. Ele volta para dizer, olha, Deus ouviu a tua oração e me enviou aqui novamente para dizer, olha, ele está te dando mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. O que fazer em 15 anos de vida? E aí é onde está o grande segredo que nós precisamos entender. Muitas vezes nós não queremos colocar em prática ou dar ouvidos ao conselho do Senhor, achando nós que o nosso é melhor, de que a nossa visão é mais interessante ou é mais certeira e por aí vai. A melhor coisa que Ezequias poderia fazer era arrumar a sua casa e partir para o Senhor. Estava tudo pronto. Ia ser muito mais prático. Mas ele pediu mais 15 anos e o Senhor deu. O Senhor deu mais 15 anos. E Ezequias, como um homem obediente, um homem que conhecia o seu Senhor, um homem que sabia que o Senhor não é Deus de dúvida, mas de certeza, ele questiona, como é que eu vou saber que realmente o Senhor vai me curar? E aí Isaías pede a ele que escolha qual é o sinal que ele quer que o Senhor faça. E o pedido de Ezequias é muito interessante porque um certo matemático ele explica através da matemática que esse retorno dessa sombra dos degraus do relógio de Acaz completa a explicação do ano bissexto, que é justamente o que acontece de 4 em 4 anos, em que fevereiro tem 29 dias. A explicação matemática para esse dia é que o 30º dia foi o dia em que amaldiçoou Jó. É o 30º dia de fevereiro. E as 18 horas que faltam, que é justamente o que completa, né, o ano bissexto, que é o ano em que fevereiro tem 29 dias, é porque juntou 4 anos de 6 horas.
Então, dessas 18 horas, a explicação lógica e matemática para isso é que esse retorno, esse recuo dos degraus de Acaz foram 6 horas. 6 horas foram tirados. E as outras 12 horas que faltam para completar as 18 horas e ficar apenas 6 horas na sexta-feira, foram justamente as 12 horas em que a Bíblia fala que o sol parou. Quando o Senhor parou o tempo para que Israel vencesse a guerra. Enquanto Israel estava à noite, Israel perdia, e de dia Israel ganhava, e o Senhor deu aquele time ali. Aquele time ali diz respeito a 12 horas, e este agora de Ezequias são 6 horas, que são justamente a explicação matemática para as 18 horas que faltam no dia 29 de fevereiro, que se completa de 4 em 4 anos, porque são 6 em cada ano. Então, levando em consideração isso, mostrando que a Bíblia Sagrada não é só filosofia, mas também matemática, e mostrando que a escolha de Ezequias em orar ao Senhor e pedir mais tempo de vida não foi a melhor, e eu vou explicar por quê. Mas também mostrando a intimidade que Ezequias tinha para com Deus, porque ele pediu mais anos de vida, o Senhor atendeu, e ele pediu um sinal, porque ele conhecia o Senhor que ele servia, e o Senhor lhe deu um sinal. E uma lição que devemos tirar nos sinais de Deus é que nós devemos pedir sinais a Deus que são improváveis. Que são improváveis. Ah, eu quero um sinal de Deus que uma pessoa cruze comigo na porta, não sei aonde. A probabilidade disso acontecer é muito clara, mas a probabilidade de uma sombra voltar é totalmente improvável. De uma sombra ir no sentido em que ela está indo é totalmente provável. Mas o improvável é justamente aí onde está o grande segredo. Então Ezequias, ele mostra o conhecimento que ele tinha para com o Senhor, e com isso ele pede um sinal, porque ele sabia que Deus era Deus de certeza e não de dúvida. E por este motivo ele pede um sinal para que ele tivesse certeza, porque Deus tinha certeza do que estava fazendo. Mas ele não tinha. E ele queria ter certeza para firmar a sua fé naquilo que o Senhor havia lhe prometido. E o Senhor lhe dá o sinal. Ele recua 10 degraus, e isso registrado no relógio de Acaz. Mas aí é onde está o grande segredo dessa história. E a grande lição de estratégia de guerra. Se o general te diz para pendurar as tuas botas, aceita. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Ao ficar bom, Ezequias comete um erro trágico de guerra. Ezequias abre o seu palácio e mostra todas as suas riquezas, proteções e tudo mais para os babilônios, que ele nem os conhecia direito. Quando Isaías vem ter com ele, ele diz que é um povo de uma terra longínqua.
E ele comete o erro trágico de apresentar ao seu inimigo todas as suas armas, todas as suas estratégias, tudo o que ele tem. Então isso é uma lição que fica para nós, que não importa o que esteja acontecendo, não apresente para outrem as suas armas de guerra, não apresente para outrem tudo o que você tem. Não abra, não escancare a sua vida e os seus bens e as suas coisas para o seu inimigo. Porque isso é uma péssima estratégia de guerra. Você simplesmente entrega tudo para que o seu inimigo possa desenhar, arquitetar toda a sua queda. Porque ele vai saber quais são os seus pontos fracos. Ele vai saber quais são os seus pontos cegos. Tudo sobre você ele vai saber e vai traçar. E depois você vai querer que Deus faça alguma coisa por você. Mas a escolha, quem fez, de apresentar tudo para os babilônios, foi Ezequias. A Bíblia não mostra que eles pediram. A Bíblia só diz que eles vieram ter com ele e trouxeram presentes. A escolha de abrir tudo o que tinha para que eles vissem foi do próprio Ezequias. E aí onde está o grande segredo. Por que Ezequias quis mostrar? Aí onde está o grande segredo. Por que Ezequias quis mostrar? Quem quer mostrar tudo o que tem aos outros é porque não tem uma intenção puramente boa. Mas por trás disso tem uma atitude carnal. É mostrar às pessoas que eu tenho, que eu posso, que eu sou. Essa é uma condição em que é uma condição proporcionada pela nossa inclinação da carne e não do espírito. E foi justamente isso que o rei Ezequias fez. Ele mostrou todas as suas armas. Ele mostrou todas as suas condições. Ele mostrou tudo o que tinha. E por conta disso, a mesma fidelidade do Deus Todo-Poderoso que veio lhe dar 15 anos de vida, foi a mesma fidelidade que trouxe Isaías para dizer, olha, a tua escolha vai acarretar justamente toda a perda de tudo que você construiu para os babilônios. Simples assim. Você mostrou tudo a eles? Então se prepara, porque eles vão vir e vão tomar absolutamente tudo. Eles vão tomar tudo. E Ezequias simplesmente preparou o terreno para que Israel fosse subjugada pelos babilônios posteriormente a esse momento. Então aqui nós vimos justamente algumas estratégias de guerra que nós podemos observar. A primeira delas, de estratégia de guerra, é tenha amizade, tenha intimidade com o general de guerra, que é o Senhor nosso Deus. Essa é a primeira coisa que devemos entender nesta estratégia de guerra. Segunda coisa, não só tenha intimidade, como tenha conceito com ele. E o que seria conceito? Seria
no quesito de intimidade, de respeito, de honra, de obediência. Ezequias, ele pôde pedir ao Senhor e ele pôde receber do Senhor o que recebeu, porque ele tinha um histórico de obediência, de temor, de respeito para com o seu general. Ele não só tinha a amizade do general, como ele também se colocava diante desse general como um ser extremamente submisso e preocupado em fazer as suas vontades. Terceira coisa, entenda que a estratégia do general é a melhor estratégia que você pode ter. A melhor estratégia de guerra era simplesmente pendurar as botinas. No momento em que Isaías chegou para avisar, era pendurar as botinas, preparar a casa e dizer: Senhor, me espera que eu estou chegando. Essa era a melhor estratégia de guerra que Ezequias poderia ter tomado. Era aceitar aquilo que o seu general estava dizendo. Mas ele quis ter uma visão a mais. E é justamente aí nessa visão a mais que Ezequias, infelizmente, comete um erro trágico para com o seu exército, para com o seu povo. Que foi justamente abrir a sua casa, abrir tudo o que ele tinha de armamento, de estratégia de guerra para os babilônios. E isso simplesmente levou o conhecimento para o inimigo ao ponto de ele, posterior a esse momento, vir tomar tudo o que Israel tinha. Lendo a palavra do Senhor, veremos que a Babilônia veio e levou tudo. E algumas pessoas ainda cativos. É tanto que mais à frente, nós podemos observar no livro de Daniel que ali é o momento em que a Babilônia está governando sobre Israel e tomou, né, os seus melhores homens e levou para a Babilônia para servi-los. Então aqui nós percebemos que dentro desse contexto nós aprendemos muito de estratégias de guerra com Ezequias. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Como devemos nos portar e como não devemos nos portar. Quais os cuidados que devemos ter e quais os que devemos simplesmente depender. Que o Senhor nos ajude nessa jornada e que possamos a cada dia colocar em prática aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações por meio da sua palavra, as lições que o Senhor nos traz por meio dos personagens que o Senhor selecionou para passar a sua mensagem aos nossos corações. Que possamos ter amizade com o general, que possamos ser obedientes ao general e que possamos seguir literalmente o que o general nos trouxer e que nunca acreditemos que o nosso ponto de vista é melhor do que o do general, porque a nossa visão não passa do nosso nariz, mas a visão do Senhor transcende tempos, estações, ela vai ao infinito, porque Deus conhece tudo o que vai acontecer. A palavra do Senhor diz que Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece as palavras que vão sair na nossa boca antes mesmo de elas serem pronunciadas. Por este motivo, melhor confiar no Senhor do que na nossa visão. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus estenda as mãos sobre a sua casa,
sobre a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus,